Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta temporada do Projeto Live, que na tarde de hoje recebe o queridíssimo professor Salomão Viana. Salomão é graduado em Medicina. Olá pessoal. Especialista em Direito pela Fundação Faculdade de Direito, juiz federal, professor efetivo da Universidade Federal da Bahia, professor também da Escola de Magistrado da Bahia e professor do Brasil Jurídico. Hoje vamos aprender com Salomão Viana um pouco mais sobre a fundamentação das decisões judiciais. Eu vou dando sempre aqui 2 minutos para vocês ingressarem na live. Nosso convidado já está a postos. Vamos receber aqui com muito carinho. Olá, meu rei. Olá, meu querido. Que honra recebê-lo aqui, meu amigo. Alegria toda. Que bom, que bom. Saló, veja, esse projeto Live visa levar informações críticas e atualizadas sobre pontos relevantes do direito, mas de maneira mais leve, mais informal, porque assim a gente colabora não só para despertar no aluno o interesse, mas também para, em alguma medida, né, amenizar esse período de isolamento. Eu sempre digo, insisto nisso, que esse projeto só se realiza pela generosidade dos amigos, então eu queria, de antemão, lhe agradecer pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-lo. Eu conduzo a transmissão no formato de entrevista, meu amigo, para lhe franquear a palavra por mais tempo. Então, eu farei aqui 5, 6 provocações, mas o espaço é todo seu. Eu dizia aqui na abertura da transmissão que, além de ser graduado em Direito, especialista pela Fundação Faculdade de Direito, professor efetivo da Universidade Federal da Bahia, professor do Brasil Jurídico, professor da EMAB, juiz federal, você também tem uma graduação em Medicina. Estudou pouco, né, É meu um amigo? dado, é um dado um pouco atípico, mas é verdadeiro. Hoje, Saulo, a gente trata aqui da fundamentação das decisões judiciais. E antes de lhe franquear a palavra, já para uma primeira provocação, eu queria destacar o livro que você há pouco, está aqui ao fundo, né? Acho que o pessoal que nos acompanha pode perceber aí, um livro que você lançou há pouco, em parceria com outro querido amigo, o Pablo Stoso, sobre sentença, né? Isso. Queria que você me falasse um pouquinho sobre esse lançamento. Meu querido Marcelo, em primeiro lugar, expressar minha gratidão, antes de você, a Deus, pela oportunidade de estar aqui com você. A minha gratidão a você por essa oportunidade de poder conversar com você e manter ao mesmo tempo contato com esse seu grande número de seguidores. Muito obrigado. Esse projeto meu e de Pablo é um projeto antigo que foi interrompido no seu curso em razão a partir do momento em que se tornou iminente a entrada em vigor do Código de Processo Civil novo, então a gente teve que parar e reiniciar o Uhum. projeto depois que o código foi aprovado. A nossa proposta, nesse caso específico deste livro, não é discorrer sobre teoria da decisão judicial, nem de longe. O nosso propósito é fornecer meios para que o magistrado tenha elementos para decidir melhor. Aquele que já decide, que possa melhorar a qualidade da sua decisão, mas principalmente aquele que quer ingressar na magistratura, aquele que quer aprender a produzir decisões judiciais. Então o livro foi todo montado com muito carinho por mim, por Pablo, nesse sentido. E mais, meu querido Marcelo, a gente está revisando ele integralmente, ele está sendo integralmente revisado, reestruturado e vai ser lançado, né, com uma conotação ainda mais prática do que ele já tem. Essa é a nossa ideia e eu acho que vai dar um bom resultado, com fé em Deus. Não tenho dúvidas disso, amigo. Saló, deixa ele fazer logo uma primeira provocação, porque eu sempre digo que live boa, ó, passa rápido. Boa. E eu quero aproveitar a sua expertise aqui para compartilhar com esse oceano de amigos, seguidores que nos acompanham hoje aqui na transmissão. Como é que você percebe o artigo 489, parágrafo 1º do CPC? Para muitos, ou por muitos,
Ele é o mais criticado e é também o mais elogiado do Código de Processo Civil. Há quem sustente que o 489, parágrafo 1º, em verdade, não nos diz o que é uma decisão fundamentada, ele apenas diz o que não é uma decisão fundamentada. Há na doutrina quem sustente que não houve uma mudança tão radical e há outros que sustentam que o 489 promove uma revolução. Dada a experiência que você tem na magistratura federal e com tantos anos de docência dedicados ali à Universidade Federal, eu queria a sua percepção deste dispositivo, do 489, parágrafo 1º do CPC, para a gente começar falando da fundamentação. Eu vou começar, Marcelão, relatando um bate-papo que eu tive uma vez num evento com meu querido amigo Alexandre Câmara. Falando com o Câmara, eu falo, Câmara, o que é que você pensa desse 489 parágrafo 1º? Porque para mim não mudou nada. Ele narrou, ele então disse para mim assim, Salomão, quando eu vou proferir uma palestra, algum evento que envolve juízes, que eu vou tratar desse assunto, ele, Câmara, dizendo, que eu vou tratar desse assunto, eu viro para os colegas magistrados e pergunto assim, alguém aqui não sabe fundamentar? Como ninguém levanta a mão, então, a conclusão é de que eles todos sabem fundamentar. Porque acabou a palestra. Para mim, meu querido Marcelo, esse parágrafo 1º, ele não acrescentou coisa alguma ao sistema jurídico. Ele apenas esclareceu que certas condutas adotadas por alguns magistrados não satisfazem a um Estado democrático de direito que, no âmbito da atuação do Poder Judiciário, exige uma adequada fundamentação das decisões judiciais. Se você for olhar ali, e nas aulas que eu ministro, nas palestras que eu dou, eu digo isso direto, não há ali nada, absolutamente nada que tenha sido acrescido ao ato, um legítimo ato, um adequado ato decisório. Todo ato decisório tem que passar longe daquelas situações ali descritas no parágrafo 1º. Até mesmo dois incisos que ali estão presentes. Um, que alude e faz uma breve alusão a precedentes judiciais. Raciocine bem. Precedente não é coisa nova, é coisa antiga, que sofre uma disciplina bem mais profunda, bem mais ampla e bem mais abrangente. O fato é que, mas nós tínhamos já precedentes vinculantes, a exemplo dos enunciados de súmula vinculante. Né? O enunciado da súmula, rigorosamente, ele não é um precedente. É uma espécie de congregação de precedentes, resumo de precedentes. Mas vamos simplificar e dizer que o enunciado da súmula vinculante do Supremo é um precedente. Ora, já tínhamos, então, e não só isso, mas também os recursos especial repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo, já existiam à época do Código passado. Se o juiz decidisse fora desses parâmetros, ele tinha que mostrar porque que decidiu fora dos parâmetros de precedentes vinculantes. Então, nem isso foi acrescentado. E há uma referência ainda, que às vezes muito incomoda, ao inciso, se não me engano, o inciso 4, que alude à necessidade de que o juiz aborde todos os argumentos que forem apresentados com potencial para infirmar a decisão a que ele, a conclusão a que ele chegou. Isso também é antigo. Eu gosto muito de trazer situações da vida para isso, né? Você está falando desse 489 parágrafo 1º, esse dispositivo especificamente é o que mais gera, digamos assim, comichões em muitos. Vamos pensar na seguinte situação. A filha recém ingressou na faculdade de Direito, se vira para o pai e diz assim, meu pai, eu estou querendo ir para Salvador. Vamos supor que não estamos aqui, né? Do exemplo, você vai entender porque é Salvador. Eu estou querendo ir para Salvador, tem um evento lá fantástico, do qual vai participar o professor Marcelo Ribeiro. E eu gostaria muito de participar desse evento. Eu tenho uma vontade enorme também, meu pai, de conhecer Salvador. E, ao lado disso, meu namorado vai para esse evento. E eu não quero que ele fique lá sozinho, não é, meu pai? Ela apresentou 3 motivos. Aí o pai se vira para ela e fala assim, para a acadêmica, e fala assim, minha filha, você não precisa ir a Salvador para ouvir o professor Marcelo Ribeiro, porque o professor Marcelo Ribeiro dá aula em diversos locais
E existem diversas palestras dele que estão na internet. Então você não precisa ir para Salvador para ir ver o professor Marcelo Ribeiro, então você não precisa viajar. O que é que ela vai dizer? Espera aí, meu pai. Mas eu queria conhecer Salvador e, além do mais, meu namorado vai e eu queria ir com ele. Esse pai, para poder negar, ele vai ter que dizer, ele vai ter que trazer argumentos para essas duas situações também. Quanto a conhecer Salvador, eu lhe prometo que nas próximas férias nós iremos para lá. E quanto ao seu namorado, minha filha, você tem que se habituar com o fato de que ele vai viajar e outras situações vão acontecer em que vocês vão estar separados. Não tem problema. Se esse pai se restringir a dizer o professor Marcelo Ribeiro você pode ver pela internet, ele não estará dando uma decisão adequadamente fundamentada. Como também se ele permitir a viagem e a mãe ligar para ele, a mãe da menina ligar para ele e falar assim, você deixou Mariinha viajar? Ela é muito nova. E, além do mais, ela tem uma consulta médica marcada no período. Aí o pai fala assim, ó, cancele a consulta médica. Ué, mas ela é muito nova. Não é verdade? Então ele vai ter que enfrentar o segundo argumento. Então, é preciso que todos nós incorporemos a ideia de que isso não é novidade. Todas as vezes que você decide em favor de uma das partes, você tem que afastar todos os argumentos trazidos pela parte contrária, que vai se sentir prejudicada. Aqueles argumentos que, isoladamente considerados, forem suficientes para infirmar a conclusão a que você chegou. Portanto, meu querido Marcelão, eu não consigo enxergar, no parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, qualquer novidade. Não consigo enxergar. Aquilo ali sempre existiu. Sempre existiu. A grande qualidade daquilo foi trazer um texto normativo, porque ficou mais fácil para quem vier a ser prejudicado por uma decisão que não seja adequadamente fundamentada, impugná-la. Ficou mais fácil. Então, tem aí essa vantagem, esse dispositivo. Mas não se trata de uma inovação normativa, e sim uma mera inovação de texto, mais nada. Você mencionou o Câmara. O Câmara já me disse em mais de uma ocasião que muitos dos dispositivos do CPC estavam desenhando a influência da Constituição, mas, infelizmente, o óbvio precisa ser dito outras tantas vezes, né? Exatamente. Vai bem na linha do que você está defendendo. Eu vou aproveitar, meu amigo, que você falou da fundamentação e mencionou os precedentes para lhe fazer uma segunda provocação nessa mesma linha aí. Porque eu, pelo menos, há alguns anos, tive essa lição de que o relatório era apenas um resumo com os fatos relevantes ocorridos durante a instrução, mas que sobre este elemento da decisão não haveria maior importância. E tenho comigo que o relatório precisa ser visto com outro olhar agora no Código de Processo Civil, sobretudo quando a gente tem a possibilidade de relacionar aquela decisão com uma outra anterior para evocá-la como precedente. E aí eu queria pegar a sua expertise como magistrado federal, não sei se você se me acompanha nesse raciocínio, de que o relatório tem um outro papel no Código de Processo Civil. Mas eu queria muito ouvi-lo sobre isso também, amigo. Sem dúvida. No meu livro com Pablo, eu digo exatamente o que eu vou dizer agora. Aparentemente, à época do CPC de 73, o relatório entrou numa curva descendente de importância. Curva essa que chegou, digamos assim, ao máximo com a previsão normativa existente na Lei 9.099 de que as sentenças no âmbito dos juizados não precisam ter relatório. Exato. Na verdade, o que entrou em curva descendente não foi o relatório, mas a necessidade de que um trecho do ato decisório seja formalmente destinado apenas ao relatório. Por que eu digo isso, Marcelo? Primeiro, muito simples. Raciocine em torno de uma decisão proferida pelo juizado. Não precisa de relatório. Mas o juiz vai decidir a respeito de uma alegação de ilegitimidade que tenha sido feita pela parte ré. Então, ele vai dizer assim: no que se refere à alegação de ilegitimidade apresentada pela parte ré, ele está relatando. Ou não é? Ele está dizendo, a parte ré alegou
e legitimidade. Mais adiante. Não tem razão a parte autora quando invoca em seu favor o texto do artigo tal da lei número tal. Está embutido aí um relatório. Ele está dizendo que, dentre os argumentos trazidos pela parte autora, está aquele consistente em que tentar aplicar, no caso concreto, a norma que se extrai desse dispositivo. Então, a dispensa, em verdade, é uma dispensa referente a um trecho da decisão voltado apenas para o relatório. Não existe como você decidir e produzir um ato inteligível se você não fizer alusão ao que é que está ensejando a sua decisão. Essa é a primeira coisa. Então, essa dispensa do relatório, ela é uma dispensa voltada apenas para um trecho formal da decisão, voltado apenas, exclusivamente, dedicado a relatar. Certo? Muito bem. Vem o Código de Processo Civil novo, e se você fizer um cotejo entre o caput do artigo 459, do atual Código, e o caput do artigo do Código passado, se não me engano, era 489, o outro era 458. Se você fizer um cotejo entre o caput do artigo 489 do Código atual e o caput do artigo 458 do Código velho, você vai ver que ambos se referem ao relatório. E quando você vai cotejar os textos do inciso 1 de cada um desses artigos, você vai ver que o texto do artigo novo é maior do que o texto do artigo velho, fazendo alusão a mais coisas no relatório, no caso, a identificação do caso, do que tinha no Código velho. Por que isso? Por que isso? Porque isso tem a ver exatamente com o que você disse, meu querido. Os precedentes judiciais, para que sejam aplicados, é preciso que se tenha uma perfeita dimensão da base fática em que está havendo a base fática objeto da decisão. Para que eu aplique um precedente, para que eu diga que os fundamentos determinantes de certa decisão judicial são aplicáveis neste caso, é preciso que este caso tenha uma base fática similar à do caso ou dos casos cujo julgamento gerou o precedente. Para isso, onde é que eu vou buscar a base fática? É no relatório. No relatório. É o relatório que eu vou buscar a base fática. Então, ao lado de se exigir uma decisão mais, digamos assim, atrelada a um Estado democrático de direito, isso não é exigência do Código, isso é exigência da Constituição, portanto, uma decisão adequadamente fundamentada, é preciso que se tenha em mente que as decisões judiciais proferidas nos diversos processos, elas vão caminhar juntamente com o processo e, quem sabe, aquele processo, por exemplo, é escolhido como representativo da controvérsia num julgamento de num julgamento de casos repetitivos. E você tem aí claramente a base fática importantíssima. Portanto, o juiz tem que conhecer bem a base fática para que ele possa proferir a decisão adequada e, no futuro, para que se possa, inclusive, para que ele possa também, por exemplo, afastar a aplicação de um precedente pelo mecanismo de distinção ou demonstrar que aquele precedente é aplicável, exatamente pela comparação entre as bases fáticas. Então, o relatório cresceu de importância na atual sistemática jurídica, sem nenhuma dúvida. Brilhante, didático, preciso, como sempre, meu amigo. Deixa eu aproveitar aqui para cumprimentar alguns amigos. Tem tanta gente lhe mandando um alô aqui, ex-aluno. Gente que foi seu aluno do Brasil Jurídico, gente que foi seu aluno na UFBA, na Escola de Magistrados da Bahia. Mas que maravilha. Você é professor de toda uma geração, Salomão. É um dos caras mais geniais que eu conheço. Nessa brincadeira, Marcelão, lá se vão 20 e poucos anos de magistério. Mas sempre é uma coisa que eu já passei aos meus alunos, já dei aos meus alunos esse conselho, se é que eu posso dizer assim, para que eles busquem no ambiente de trabalho, claro que ao lado da boa remuneração, mas a satisfação, sabe? A alegria de levantar para ir trabalhar, o propósito. Que a gente passa boa parte da vida no ambiente de trabalho, né? E todas as vezes que eu lhe vejo falar de processo civil, eu lhe vejo falar da docência, eu lhe vejo falar com um sorriso no rosto. E isso é uma das lições que você nos entrega também. Vale a pena seguir por esse caminho, né, Salomão? Sem dúvida, Marcelão. Olha só, existe estudo no âmbito da psicologia
que revelam que é baixo, infelizmente, o percentual de pessoas que exerce a atividade profissional que gostaria de exercer, que tem efetivo prazer. Muitas das pessoas exercem uma atividade profissional e, ao lado disso, desempenham atividades que lhes são prazerosas. Mas o trabalho é apenas um meio de subsistência, apenas. O que é que devemos buscar? Tanto quanto possível. Devemos buscar a atividade profissional que também lhe dê prazer. E, nesse aspecto, meu querido, o seu amigo aqui é um homem feliz. Eu exerço 3 atividades profissionais. Eu escrevo, eu sou magistrado e eu leciono. São 3 coisas que eu faço com absoluto prazer. Agora, aqui para nós, Marcelão, um segredo aqui entre nós, tem pouca gente nos vendo. A atividade consistente em estar em sala de aula com meus alunos, essa é imbatível. Imbatível. Acabei de falar para você aqui, ó, a barba chegou a arrepiar. Arrepia. Eu me arrepio quando eu me lembro disso. Essa coisa, desse contato que você tem com os alunos, isso é absolutamente insuperável. Mas as minhas 2 outras atividades me são também extremamente prazerosas. A Simone está dizendo aqui, quando o olho brilha é amor. O olho dele brilha em sala de aula, eu sou testemunha disso. Saló, meu amigo, eu vou aproveitar o tempo para lhe fazer outra provocação. Estou às suas ordens. Queria que você comentasse, nos desse a sua percepção de outro dispositivo que conclama muito a fundamentação e a pertinência com a identidade da demanda. E aí eu vou me referir ao artigo 139, inciso 4 do CPC, as medidas executivas atípicas, algo que a gente já conversou no momento anterior, também não é nenhuma novidade. No código anterior já era possível a magistratura adotar medidas adequadas para garantir resultado prático equivalente nas obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa. Dizer, então, já havia essa possibilidade e eu não vi, à época, nenhum um ruído ou um desconforto na doutrina ou na academia quanto a isso. Mas alargamos essa possibilidade para compreender também a possibilidade de medidas atípicas, desde que adequadas, para entrega de quantia certa. E aí, parece que tudo mudou. Então, eu queria que você nos desse a sua percepção desse dispositivo, como é que você vê isso, como é que se tem aplicado isto, e qual é a importância de tudo que você já considerou aqui para a aplicação do 139. A importância de considerarmos o caso e de termos uma correta fundamentação para aí sim efetivarmos as medidas atípicas. Você pegou um tema aí que é um tema pelo qual sou apaixonado e é meu dia a dia, né? Eu sou juiz na Justiça Federal, eu sou juiz de uma vara especializada em execução fundada em título extrajudicial. Né? A Gisele diz assim, pô, você... A Gisele, que é uma grande pesquisadora do Rio Grande do Sul, que esteve aqui já na live, e aí falamos sobre a legitimidade democrática para o Poder Judiciário atuar, inclusive na questão dos precedentes. E aí eu mencionei 2 informações que ela ainda não tinha publicado, porque estava na nota de rodapé de um livro que ela escreveu. Ela disse, como é que você sabe disso? Eu disse, estava na nota do rodapé do seu livro. Ela disse, você lê? Eu leio, eu sou desse. Então, maravilha. Mas deixa eu lhe dizer, Marcelão, veja só. Primeiro, é preciso que a gente uniformize a linguagem, não para mim e para você, mas para quem está nos ouvindo principalmente. O que é que seriam medidas executivas atípicas e medidas que se contrapõem, portanto, a medidas executivas típicas. As medidas executivas típicas são aquelas que estão previstas na lei. As atípicas, elas não estão previstas e ficam, por assim dizer, submetidas à criatividade, seja da parte, seja do juiz. Da parte que requer, do juiz que defere. Então, quando cuidamos de medidas executivas atípicas, a gente está tratando disso. E você bem realçou. Medidas executivas atípicas já estavam ao nosso alcance na sistemática jurídico-processual anterior ao Código de Processo Civil atualmente em vigor, no que se refere a obrigações de fazer e de não fazer, bem como de entrega de coisa distinta de dinheiro, coisa certa ou coisa incerta. E agora vem o artigo 139 do Código de Processo Civil,
no seu inciso 4, e estende a possibilidade de adoção de medidas atípicas também para as obrigações de natureza pecuniária. Então, vamos ter que fazer uma pequena análise aí, Marcelão, a respeito do campo de aplicação desse artigo 139. Certo. Vamos pensar bem aqui. Olha só. O 139, inciso 4, ele prevê aquilo que a doutrina rotula de poder geral de efetivação das decisões judiciais. Pronto. Ali ele alude a todo tipo de obrigação. Ele pega qualquer tipo de obrigação, até porque faz expressa referência às obrigações de natureza pecuniária. Portanto, existe um poder geral de efetivação do juiz relativamente às execuções, tenham as execuções por objeto a natureza da obrigação que tiverem. Pronto. Perfeito. Quando você vai para a disciplina das obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa distinta de dinheiro, coisa certa e coisa incerta, você vai ver que ali, aí eu vou pegar como base o artigo 536, que é o que fala sobre o cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade das obrigações de fazer e de não fazer, e o 538, que é o que disciplina o cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade das obrigações de entregar coisa distinta de dinheiro. Quando você se depara com esses dois dispositivos, você vai ler e vai encontrar ali também referência a um poder geral de efetivação das decisões judiciais. Mas um poder geral vinculado àquele tipo de obrigação no 536 parágrafo, que é obrigação de fazer ou não fazer, e no 538, poder geral de efetivação, também vinculado àquele específico tipo de obrigação. Ao passo que o 139 é genérico. O que é que chama a atenção nesse caso? O que chama a atenção é que, na parte relativa à disciplina da execução por quantia certa, não existe qualquer referência específica à possibilidade de o juiz adotar medidas executivas atípicas. Você vai encontrar essa referência para a obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. Outra coisa, a disciplina das obrigações de fazer ou não fazer entrega de coisa, se você somar os artigos da parte relativa ao cumprimento da sentença com os artigos da parte relativa à execução fundada em título extrajudicial, você vai ver que tanto um quanto o outro vai dar ali 9, 10 artigos somados. Quando você se depara com a execução por quantia certa, você vai encontrar mais de 100 artigos. Isso quer dizer algo. Claro. Ou seja, nos mais de 100 artigos da execução por quantia certa, não existe qualquer referência específica à possibilidade de adoção de medida executiva atípica. Nos pouquíssimos artigos das execuções de obrigação de fazer ou não fazer entrega de coisa distinta de dinheiro, existe referência específica à possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas. Qual é a conclusão a que se chega logo de imediato? É que, no que toca à execução de obrigação de fazer ou não fazer de entrega de coisa distinta de dinheiro, a adoção de medidas executivas atípicas é a regra. É a regra. Já no que se refere à execução por quantia certa, a adoção de medidas atípicas somente pode se dar subsidiariamente. Por quê? Porque na execução por quantia certa existe toda uma disciplina fechada. E é tão fechada, Marcelão, que quando você deságua lá no 921, você vai ver que o legislador fala assim, agora, é como se ele dissesse assim, na linguagem baiana, agora, exequente, meu rei, se você não achou executado, ou se executado não tem bens, vamos arquivar o seu processo, primeiro fica suspenso por 1 ano, arquiva pelo tempo da prescrição, e aí o jeito, meu rei, é reconhecer a prescrição intercorrente. Veja que a solução dada não tem a ver com medida executiva atípica, mas, sim, obviamente, que isso não pode reduzir a importância do artigo 139, inciso 4. Lembremos-nos que o 139 ele não está na parte da execução, ele está na parte das atividades do juiz. Incumbe ao juiz. Aí tem, no 4, essa abertura. Exato. Então, no final das contas, a que conclusão a gente chega?
a gente chega à conclusão de que há possibilidade, sim, de adoção de medidas executivas atípicas em qualquer tipo de execução. Mas, no que se refere à execução de fazer, não fazer entrega de coisa distinta de dinheiro, a adoção de tais medidas é regra. Já não se refere à execução por quantia certa, a adoção de tais medidas é exceção. Somente deve se dar subsidiariamente. Certo? Aí você ainda lançou um complemento a respeito disso, que é como é que o juiz vai medir essas medidas, como é que ele vai chegar a uma conclusão a respeito de se é adequada ou não é adequada determinada medida, qual a medida que deve ser tomada à luz da criatividade das partes, à luz da criatividade do próprio magistrado, que não está preso à medida que a parte requereu, é bom que se diga. Exato. Boa. Como é que essa medida será escolhida? Atendendo a que critérios? A gente sabe de casos aí em que, por exemplo, o magistrado ou magistrada mandou apreender o passaporte de alguém que devia uma quantia em dinheiro e não pagava, no entanto viajava para o exterior e anunciava nas suas redes sociais uma vida de riqueza, por assim dizer. Mandou apreender o cartão de crédito de pessoas. Bom, onde é que está, afinal de contas, o parâmetro, onde estão os parâmetros para que se possa saber que medida adotar? Aí, meu querido, só nos resta recorrer à doutrina, à melhor doutrina, e buscar principalmente a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Postulados da proporcionalidade e da razoabilidade que muitas vezes são muito maltratados, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, se depara com decisão assim, aplicando-se, muitas vezes nem chama postulado, o princípio da razoabilidade, eu sigo a classificação de Humberto Ávila e, por isso, incluo a razoabilidade e a proporcionalidade como postulados, como normas de segundo grau, como normas voltadas, são postulados aplicativos normativos aplicativos, são, portanto, normas, postulado é norma, que disciplina como outras normas devem ser aplicadas. Muito bem. Esses postulados, eles atendem a critérios técnicos, não é o que está na cabeça do sujeito, não. Proporcionalidade, não. Para eu chegar à proporcionalidade, não vou estender aqui, vou falar apenas as 3 coisas. Para eu chegar à conclusão de que determinada medida é proporcional, eu tenho que verificar se ela é adequada para o atingimento do fim, adequação. Sendo adequada, tenho que verificar se não existe uma outra medida menos danosa para ser aplicada. Eu tenho que verificar, portanto, a necessidade de adoção dessa medida. E, finalmente, eu olho para a própria medida e verifico se as vantagens que ela gerará justificam as desvantagens que ela provocará. Então, a proporcionalidade ela tem que ser examinada à luz de 3 etapas. A etapa da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Aí eu chego à conclusão de que a medida é proporcional. Ao lado disso, eu também preciso examinar se essa medida é razoável. E quando se fala em razoabilidade, eu tenho pelo menos 3 acepções de razoabilidade para examinar. A razoabilidade e equidade, a razoabilidade e congruência e a razoabilidade e equivalência. Essa exigiria um pouco mais de tempo, se você quiser a gente fala. Mas o que eu quero deixar claro é que quando se fala em razoabilidade, quando se fala em proporcionalidade, não existe aí uma carta branca para que o magistrado simplesmente faça referência a esses nomes, a esses rótulos, e aí tasca a medida que na cabeça dele é razoável. Isso não existe. O nosso querido Lênio Streck se bate o tempo todo contra isso, né? É preciso reduzir. É preciso que se tenha consciência de que a aplicação do direito se dá pelo Poder Judiciário e que não existe liberdade do juiz para fazer o que ele quer. Não existe. O Código de Processo Civil proscreveu toda a alusão em todo o texto dele a qualquer situação em que o juiz tem liberdade para isso ou liberdade para aquilo. Foi influência do nosso querido Lênio, eu sei disso. Exatamente. A retirada do livre convencimento, inclusive, do texto do livre, a alusão ao livre, que era potencializada ao máximo, né? Pelos agentes do Poder Judiciário. E eu posso falar isso porque eu sou juiz, Marcelão. Então, eu não estou falando mal do juiz, eu estou falando do que acontece no meu dia a dia, certo? Então,
encerrando esse pedaço da nossa live, quando se fala em proporcionalidade, quando se fala em razoabilidade, isso não significa que essas normas elas são as que estiverem na cabeça do magistrado, não. Há de se encontrar meios, há de se encontrar critérios de controle da aplicação desses rótulos, né? Não são rótulos que estão disponíveis para ser utilizados apenas para, digamos assim, encampar, para ocultar aquilo que, em verdade, não passa de uma ideia do juiz, né? Apenas fruto da vontade dele. Perfeito. Salom, muitos recados aqui, muitas mensagens de carinho e de apoio ao seu discurso, muitos elogios também. Não posso ler todos, infelizmente, mas fica aqui registrado meu agradecimento ao pessoal que está nos acompanhando e participando da live, com elogios, perguntas, indagações, acenos. Fico muito feliz. E saber que, em alguma medida, né, a gente está alcançando vocês aí para levar a informação dessa maneira, mais leve, descontraída e com a didática espetacular do nosso convidado. De fato, meu amigo, o Lênio, que você mencionou, foi meu orientador no mestrado, no doutorado. Eu sei, foi por isso que eu fiz, foi por isso, Marcelão, que eu fiz assim, ó, até chegar em Lênio para poder tocar em você, porque eu sei da importância de Lênio na sua formação. Nossa, como é bom ouvir isso de um magistrado, né? Um magistrado com a sua envergadura, com a sua experiência, com a sua expressão, com a sua importância. Isso é reconfortante, é muito gratificante também. Tenho certeza que isso não só me alcança, mas alcança muitos advogados que estão nos acompanhando agora. Que bom. Salom, eu preciso lhe fazer uma última provocação, porque nosso tempo já se encaminha para a fase final. Eu gostaria que você me desse aqui um relato da magistratura sobre a aplicação da cooperação. O artigo 6º do Código de Processo Civil, ele é decantado em verso e prosa, sabe? E para muitos ele inaugura um novo sistema processual, para outros ele apenas prescreve um verso vazio, sem qualquer influência prática. Eu tenho cá a minha percepção, esse princípio é norma, é dotado de exigibilidade, eu posso exigir a cooperação. E penso, inclusive, que há alguns dispositivos no Código que ilustram isso. Que todo mundo que participa deve assumir a sua responsabilidade, em alguma medida, agir, atuar, para que você tenha o exercício de uma jurisdição que, ao final, entregue um resultado mais eficiente e justo. Mas eu queria muito ouvir a percepção da magistratura sobre esse ponto, que é enaltecido e esquecido, enaltecido por uns, esquecido por outros, mas eu queria muito lhe ouvir falar sobre a cooperação. O que é que você tem visto na prática de cooperação entre autor, magistrado, réu? Como é que você tem visto isso? Veja só, Marcelo, a primeira dimensão que se precisa ter, que todos nós precisamos ter, mormente os magistrados, é de que essa referência legislativa, aí no artigo 6º, né? 6º do Código de Processo Civil, ela não é uma referência boba, não. Ela, na verdade, concretiza um modelo processual. Um modelo. Se você tem modelos que nas extremidades podem ser rotulados de um lado inquisitorial ou publicístico, do outro lado adversarial ou liberal, esse modelo cooperativo ele busca retirar desses dois outros tipos de modelo aquilo que de melhor existe, de sorte a que os diversos sujeitos do processo, aí incluído o juiz, atuem em regime de simetria. Bom, mas é óbvio que num procedimento em que ao final se decidirá quem é que tem razão, a proeminência da figura do juiz, ela não tem como ser negada, sob o ponto de vista subjetivo. Mas os seus atos são todos controláveis, obviamente. Tanto assim que ele tem que fundamentar, e os atos podem ser objeto de recurso. Então, esse modelo cooperativo ele cria esse regime de simetria. O que eu posso lhe dizer, meu querido, na prática agora, né? Essa ideia geral é um regime, um modelo processual que se ajusta com perfeição, como a mão à luva, com o Estado democrático de direito.
esse Estado Democrático de Direito, ele nos foi imposto, graças a Deus, imposto, pela Constituição de 88. Então, se a gente for olhar bem, esse modelo cooperativo de processo, ele já era para ter sido percebido por nós desde 1988, quando os textos do Código de Processo Civil de 73 deveriam ter passado a ser interpretados à luz do princípio da cooperação. Como não foi, e também, vamos convir, é exigir demais dos operadores do direito no dia a dia, na prática, o novo Código de Processo Civil ele traz isso como um facilitador. Uma das grandes importâncias que o Código de Processo Civil novo tem, do ponto de vista político, é fornecer ao intérprete textos cuja interpretação, fornecer ao operador do direito textos cuja interpretação é facilmente amoldável ao Estado Democrático de Direito, que não havia com o Código passado, que foi um código concebido, gestado e parido em regime ditatorial, como o Código de 39 também o foi. Bom, e no dia a dia, como magistrado, como é que eu vejo isso? São poucas as invocações, poucas, muito poucas. E existe uma área específica, meu querido, em que esse princípio da cooperação poderia ser aplicado de forma fantástica para reduzir o tempo de tramitação dos processos, que é a área da cooperação jurídica nacional. A cooperação entre juízos, o concerto de atos entre juízos para facilitar o desenrolar dos processos. E ainda há uma inibição quanto à prática de atos concertados, por exemplo, que é uma das possibilidades da cooperação jurídica nacional. O nosso querido Fred... Nosso amigo Fred, acho que pesquisa sobre isso, né? Não só pesquisa, ele lançou um livrinho sobre cooperação jurídica nacional, me deu a alegria de ser o autor do prefácio desse livro, eu fiz o prefácio desse livro de Fred. E no prefácio eu digo isso, sobre a minha preocupação a respeito da necessidade de que os magistrados que eles incorporem a noção de cooperação não só no âmbito intraprocessual, mas também nas relações interprocessuais entre diversos juízos. Não é? Existem estudos, só para a gente dar uma pequena provocação, existem estudos hoje que remetem à ideia, por exemplo, olha que coisa séria, de que os julgamentos de casos repetitivos, que estão mencionados no artigo 928, e ali só há referência a 3 situações, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas, que existe uma 4ª modalidade de julgamento de casos repetitivos, que seria extraível do texto de um dos artigos que versa sobre a cooperação jurídica nacional, que fala da possibilidade de atos concertados entre juízes, de modo... Agora, olha a gravidade da situação. De modo a que aquilo que vai ser fixado não versa sobre o direito, porque o julgamento de casos repetitivos é tudo sobre matéria de direito, mas sobre matéria de fato. De fato. Como assim, Saló? É só você imaginar um quadro como o lá dos acidentes da Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Imagine em quantos processos estão sendo discutidas as mesmas questões fáticas. Será que não seria possível criar um instrumento por meio do qual essa investigação fática seja centralizada e as conclusões a respeito delas também sejam centralizadas, de modo a que cada processo já tenha em mãos uma conclusão fática, à semelhança do que acontece com os precedentes em relação à matéria jurídica? Olha que coisa fantástica. Só de pensar na possibilidade de você ter, na fase probatória, o compartilhamento dessas informações, já ajudaria demasiadamente. Então, a cooperação, voltando ao centro da sua pergunta, o princípio da cooperação, ele é mais dito, falado, do que usado, do que aplicado. Mas eu sou sempre uma pessoa muito otimista. Né? Nós temos um código que é um bebê. Nosso código é um bebê. Nosso código nasceu agora. Então, a gente não pode esperar que tudo quanto ele propicia por meio dos seus textos normativos seja assimilado e utilizado imediatamente. Vai ser. No final das contas, nós teremos como
como extrair desse código a sua máxima utilidade. Tem um caso, Marcelo, que eu acho interessantíssimo. É um código. Tantas leis entram em vigor aí, esse código tem um bocado de artigo aí que não vai servir para nada, vai ficar o tempo todo esquecido. O código não muda a vida das pessoas. Você sabe que nós temos colegas que são resistentes ao código novo, né? Com certeza. Né? E como temos. Exatamente. Mas isso me remete a uma história, negócio de lei nova não interfere no comportamento das pessoas. Isso me remete a uma história ocorrida com o meu filho mais novo, quando ele estava com seus 6, 7 anos de idade. Eu estava com minha mulher, sentado no sofá, batendo papo, brincando com ele. E o assunto que veio à tona foi a grande relação de amizade existente entre ele e uma priminha de idade parecida. Os dois muito unidos. Uma amizade belíssima, que persiste até hoje. Hoje ele está com 13 anos. Aí, ele falou, realmente, eu amo muito Cacá, que é a prima dele. Aí minha mulher, minha esposa, falou assim, mas quando você era menor, você queria bater nela. Aí ele respondeu assim, Marcelão, é porque eu não sabia que tinha Lei Maria da Penha. Genial. Aí eu lhe digo, se uma criança com 6, 7 anos de idade reconhece que ele mudaria o comportamento se soubesse a respeito da existência de uma lei, porque com um código novo não vai mudar o comportamento de todos nós que operamos com direito. Que é isso? Né? Com certeza, amigo, com certeza. Saló, meu rei. É com aperto no coração que eu tenho que informar quem nos acompanha que, infelizmente, nossa live está acabando. Como eu lhe disse, live boa passa rápido. Maravilha. Eu sempre entrego, Saló, aos convidados 2, 3 minutos para as considerações finais. Mas antes queria lhe dizer da minha admiração, do carinho que tenho por você, dizer também a quem me acompanha que eu tive a satisfação, a alegria, a sorte de ter na Universidade Federal da Bahia, como professor de processo civil, esta figura rara que hoje está aqui nos honrando com essas lições maravilhosas. E digo sorte porque você não só me ensinou o processo civil, mas me inspirou demais a seguir pelo caminho do estudo, o bom caminho. Eu há pouco defendi o pós-doutorado e eu sempre disse isso desde a graduação, né? O bom professor não só informa, não. Ele inspira as pessoas a seguir pelo bom caminho, o caminho do estudo. Você fez isso comigo há alguns poucos anos, né? Então, desde sempre, lhe sou muito grato. A casa é sua, Saló. Volte sempre. Será sempre uma honra recebê-lo. Eu vou abrir aqui os comentários para o pessoal ir se despedindo e lhe entrego 2 minutos para as considerações finais. Gostaria ainda de lembrar para quem está nos acompanhando que Saló tem uma segunda live logo mais às 19 horas, né, Saló? Com pelo Instagram do nosso amigo João Liberato, que é outro talento aí despontando em processo civil. Então, se vocês quiserem saber ainda mais, usufruir ainda mais dessa simplicidade, dessa didática, acompanhem lá a live pelo Instagram do professor João Liberato. Tá bom? Eu vou aqui ativar os comentários para vocês se despedirem. Entrego aqui os 2 minutos para as considerações finais do nosso amigo Salomão Viana. Meu querido Marcelão, reiterando o que eu disse no começo, né? Primeiro, a gratidão a Deus, acima de tudo. E agora esses 2 minutos são absolutamente propícios para que eu possa externar a minha grande admiração por você. Obrigado. Eu tive diversos alunos maravilhosos ao longo do meu tempo como professor, né? Isso não significa que o que eles sabem e o que eles transmitem de conhecimento tenha sido colocado por mim. Jamais. Jamais. Estou dizendo o meu prazer de ter tido em sala de aula pessoas que atingiram esse grau de importância para o direito no Brasil inteiro. Um deles foi Fred. Fred foi meu aluno, né? Eu tenho inspiração. Eduardo Sodré, que é um grande amigo e também professor, e tem o Marcelo Ribeiro. Marcelo Ribeiro, que desde muito cedo despontava pela a sua vontade, a sua inclinação para a docência, pelo modo de ser, por essa forma, né, de escolha das palavras, o próprio ritmo com que as palavras são enunciadas. Tudo isso são qualidades, são qualificativos que que se reconhece com muita facilidade em você, Marcelo. E mais do que isso,
a sua extrema preocupação em produzir adequadamente, academicamente. Não só produzir, como galgar posições acadêmicas mediante o fruto do seu esforço. Você não só tem mestrado, como tem doutorado, como tem pós-doutorado. Você tem livros escritos. Você é um exemplo para ser seguido, Marcelo. Um grande Obrigado, exemplo. meu irmão. Fica aí o registro da minha alegria de poder contar com sua amizade, né? A minha alegria de ter sido padrinho do seu casamento, né? A minha A honra alegria de foi ter nossa. tido você em sala de aula. Então, a minha alegria de compartilhar com você algumas palestras que já demos em eventos juntamente, em eventos conjuntamente. Então, esse é um momento que do qual eu posso me utilizar para publicizar essa minha alegria por ser próximo de você, esse meu respeito a você, essa minha admiração a você, que é uma admiração que não é só minha, é de muita gente. Parabéns, meu querido Marcelo. Muito obrigado, meu rei. Muito obrigado. Para o bem e para o mal, a live está acabando. Mais 2 minutos e eu ia às lágrimas aqui, viu? Volte sempre, meu amigo. Você sempre será muito bem-vindo. Quando tiver disponibilidade, tiver um tempinho, nós marcamos uma outra live, porque eu tenho certeza de que hoje todos nós aprendemos muito sobre o direito e sobre a vida. Você consegue conciliar essas duas coisas com uma maestria que eu não conheço em outro profissional. Tá bom? Fique com Obrigado. Deus. Eu vou acompanhá-lo mais tarde lá na live do nosso querido João Liberato. Viu? Vou me despedindo aqui, mas com a certeza de que em breve vamos estar juntos. Receba aqui o meu abraço da minha família. Fiquem bem, fiquem com Deus. Logo mais a gente se vê. Grande abraço, meu irmão. Abraço grande. Meus amigos, começamos muito bem, penso, a nossa 4ª temporada. Tenho certeza que vocês aproveitaram demais as lições do Salomão Viana. Lembrando que a live ficará disponível aqui no IGTV e que logo mais ela seguirá também disponível pelo meu canal do YouTube. Amanhã nós receberemos aqui um outro gigante do processo, Daniel Neves. Vocês já estão todos avisados e convidados, tá bom? É isso. Beijo no coração de vocês, fiquem bem, a gente se vê.